Então, eu tenho aqui um eixo, né? Esse eixo X aqui está em centímetros, tá? E aqui um posto de potencial V em volts, tá? Então, cuidado com a variável V, unidade V, tá? Tem uma escala aqui de 10 volts, essa escala aqui, ó, 10 volts, né? Aqui, ó, 10 volts. E o que mais aqui? Então, aqui é 10, aqui é 5, tá? 5 volts. Né? Então, é um próton, né, que é a carga positiva, liberado do ponto X igual a 3,5. Tá? Ele é liberado nesse ponto aqui, ó, 3, 4. Ele é liberado nesse ponto aqui, essa interseção, 3 e 4. Tá? 3,5 com energia cinética, ó, 4 eletronvolts. Tá? Aqui é aquela unidade que eu já falei para vocês, que é 4, né, vezes a carga do elétron, a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se multiplicar, 1 EV dá 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Que é a unidade típica de física atômica. Tá? Então, 4 eletronvolts. Então, ele quer saber o seguinte, ó, item A. O próton está se movendo inicialmente no sentido negativo do eixo X. Ó. Então, ele está se movendo inicialmente para a esquerda, tá? Está vindo para a esquerda. Tá? E chega ao ponto de retorno. Bom, aqui faz parte da pergunta, né? Ó, então, ele quer saber se ele chega a um ponto de retorno, né? Se a resposta for afirmativa, determine a coordenada x do ponto, tá? Ou escapa da região mostrada no gráfico. Se a resposta for afirmativa, determine o ponto x igual a zero. Então, vamos ver aqui no desenhozinho. Vamos ver aqui, ó. Aqui são 1, aqui são 0, né? 1, 2, 3, né? 3 volts aqui. 1, 2, 3, né? 3, 4, 5. E aqui é 10, né? Então, aqui... Ó, então, esse desenho aqui, ele tem aqui o potencial, ele tem aqui, ó, 5, né? 5, e aqui é 10. 10 volts, aqui é o potencial. E, se eu lembro do desenho, então ele vai até 1 com 10, né? Ele vai ter 1 com 10, aqui, ó, aqui é 1, né? 1. Aí aqui tem, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Aqui é x em centímetro. X em centímetro. Então, o potencial ele vai até 1 aqui. Então, ele vai até de 1 volt. 1 volt ele está aqui, né? Ele vem, olha a constante até aqui. Ó, o potencial faz isso aqui, né? Ele vem aqui, ó. Faz assim, né? Depois ele cai até 3 volts em 3, né? 3, x igual a 3, ele cai a 3 volts. Vamos por aqui. Tá? Então, aqui, ele cai para... Ele cai... Vem aqui. Né? Certo. Então, ele cai para essa... Ele cai assim. Torto. Tá. Aí em 3, né? Cai para 3. Depois ele vai e fica em 3 até a coordenada 5. Né? 3, que até a coordenada 5, ele fica aqui, né? E depois ele sobe para 4 volts. 4 volts na coordenada 6. Coordenada 6 essa aqui. Esse ponto aqui. Ó, ele sobe para 5. Né? Então, 6. De 5. Coordenada 6, ele sobe para 5, né? 5 volts. Tá? Coordenada 6, ele sobe para 5 volts. Então, aqui ele sobe até 5 volts, né? Essa distância aqui, né?
Aí sobe para 5, e daí em diante, ó, aí daí em diante ele se mantém constante. Aqui ele sobe. Agora, para vocês observarem o ponto de retorno, se existe ou não, basta vocês primeiro observar qual é a energia potencial total. Ó. Vamos ver a conservação de energia aqui. Ó, tá? A conservação de energia, a energia total do próton no ponto 3,5, qual vai ser? Ele, ó, se diz que ele tem energia cinética de 4 eletronvolts. Ó, então, qual é a energia inicial dele? A energia inicial do próton, nesse ponto aqui, ó, ele está na posição 3,5. Ele está nessa posição aqui, ó, 3,5, né? Ele está nessa posição aqui, ó, 3,5, né? Posição 3,5. Ele está na posição 3,5 com essa energia, que é 3, que é 3, né? A energia potencial é 3, tá? Então, qual é a energia inicial dele? Ó? A energia inicial total dele, ó, vai ser a energia potencial que ele tinha. Vou escrever aqui para não ficar confuso. Isso aqui seria energia total. Energia total do ponto 3,5 seria a energia potencial 3,5, né? A energia total no ponto 3,5 mais, ó, a energia cinética, né? Que ele tinha inicial, tá? Energia inicial, tá? Aí quanto é que vai dar isso aqui, ó? A carga do elétron, a carga do próton é uma carga, uma unidade de carga, um Ezinho, tá? Ó, então ele está no potencial, ó, no ponto 3,5, ele está no potencial 3 volts, tá? Então, vezes a carga dele, dá 3 eletronvolts a energia, né? Então, a energia inicial dele, ó, é 3,0 eletronvolts. Eletronvolts, né? Agora, a energia cinética inicial é dada, tá? A energia cinética inicial é dada em eletronvolts, 4 eletronvolts. Então, mais 4, 4,0 eletronvolts, que vai dar 7, né? 7 eletronvolts. Então, essa é a energia total. E aí, como se diz aqui que não ocorre nenhum outro processo que ele possa utilizar para ganhar ou perder energia, tá? Essa é a energia que ele deve ter em geral, né? Conservada. Tá? Agora, se diz que ele está se movendo para a esquerda, tá? Então, ele vai estar se movendo para cá. Ó. Ele está se movendo para a esquerda, ele está se movendo nessa direção. Tá? Próton, né? Ele está se movendo para a esquerda, tá? Saindo da posição, ó, 3,5, né? Aí você quer saber o seguinte, ó, vai haver um ponto de retorno à esquerda, e nesse caso ele quer saber qual é a coordenada, né? Ou ele escapa da região, do potencial, né? E ele quer saber qual seria a velocidade na origem, tá? Então aqui tem duas possibilidades, ele está andando para a esquerda, tá? Aí ele quer saber o seguinte, ou tem duas possibilidades, ou ele vai andar e vai chegar a algum ponto que o conjunto de forças vai fazer ele parar e voltar, né? Ou se ele conseguir ultrapassar a região de potencial, ele pode sair pela esquerda e, e se mover indefinidamente, tá? Para a esquerda. Tá? Agora, para saber isso, como é que vocês podem saber? Ó? Vocês podem usar também a cinemática, se vocês quiserem, a cinemática não, a dinâmica, ó, e vocês poderiam calcular, por exemplo, ó, a força. Tá? Aqui vocês têm o potencial é uma função decrescente, né, das coordenadas. Tá? Vocês podem calcular aqui ó, a variação do potencial, dividir pela variação da coordenada, vocês vão ter a força. Tá? Lembra que ó, o campo é menos o gradiente do potencial, tá? Menos dv dx. Tá? Então, aqui, ó, o potencial é decrescente, né? A variação vai ser negativa, né? E vocês vão ter, então, ó, um campo aqui negativo, né? Apontando para a esquerda, né?
e ele poderia ser acelerado para a esquerda, tá? Quer dizer, poderia não, ele vai ser acelerado para a esquerda, tá? Agora, a questão de ver ó, se vai ser possível com essa energia, ele tem uma energia cinética inicial, supondo que essa energia potencial aqui, para a direita, então, liberado ponto X, aliás, não, foi energia cinética inicial 4 para a esquerda, tá? E o campo aqui, o campo elétrico, vai estar, o potencial, a variação é negativa, e como o campo é menos o gradiente, a força vai estar apontando para onde? A força vai estar apontando para a direita, tá? Então, como o próton tem energia, tem velocidade inicial para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai ser desacelerado, né, até que ele vai chegar a um ponto que ele vai parar, e aí o campo vai fazer ele acelerar de novo na direção para onde? Para a direita, tá? Então, vocês observam pela dinâmica de forças, vocês vão ver que o próton não tem como seguir indefinidamente para a esquerda, tá? Ele vai estar entrando numa região em que tem o campo elétrico apontando para a direita, ó, que a variação do potencial seria ó, 10 menos 3, 7, né? É negativo, porque está reduzindo, né? Seria, na verdade, 3 menos 10, menos 7, dividido pela variação da coordenada, que é 3 menos 1, 2. Então, seria menos 7 sobre 2, menos 3,5. Né? Então, a variação do potencial. Agora, o campo, vocês lembram que é sempre menos a derivada do potencial. Então, seria menos esse valor que a gente calculou. Menos 7,5. Então, vai dar a, a força, né? Aliás, o campo, né? O campo vai estar, ó, seria 7,5 para a direita. Tá? E como a carga do próton é positivo, ele vai estar se movendo na mesma direção do campo. Então, ó, agora a velocidade inicial dele é para a esquerda. Tá? Então, se vocês fizerem o MRUV, vocês vão ver que a velocidade dele vai dar o quê? Ó? Vai dar menos um valor para a esquerda, tá? Mais uma aceleração para a direita. Então, vai chegar um ponto que ele vai parar e depois vai ser acelerado para a esquerda. Okay? Agora, outro meio de ver isso é pela conservação de energia, como a gente faz normalmente em física atômica. Tá? Em física atômica, a gente não usa a ideia de forças pela simples razão de que a lei de Newton não vale lá. Tá? Em física atômica, a segunda lei de Newton não é usada nunca, tá? Porque ela não vale. Tá? Então, o que vale lá é só as variações de potencial. E tem uma equação de probabilidade que aqui não vem o caso. Tá? Ó, mas então, se vocês somarem aqui ó, as duas formas de energia, ó, cinética e potencial, dá 7 eletronvolts. Aí vocês podem marcar isso aqui no gráfico. Ó. Aqui é 5, né? Vamos dizer que aqui seria 6, ó. Aí seria aqui 7, 8. Está meio torto aqui, a escala mas seria 9, né? É um pouquinho mais para baixo, né? Isso aqui, um pouquinho mais para baixo. Ó, mas 7 seria por aqui, ó. Exagerei aqui. Né? 5, 6, 7, ó. 7 aqui. Tá? Aí, se vocês traçarem essa linha aqui, ó, essa linha aqui é a linha em que mostraria, ó, vezes o Ezinho, a carga do Ezinho, essa linha aqui seria a linha em que a energia potencial, a energia total do próton seria 7 eletronvolts, tá? Quer dizer, 7 vezes o potencial, a carga do elétron, 7 eletronvolts. Tá? Aí aqui tem um problema, aqui, esse ponto aqui, a soma das energias não pode nunca ultrapassar o valor da energia inicial, tá? A conservação de energia. Se o próton eventualmente conseguisse vir para a esquerda, ele teria uma energia total maior do que a energia total que ele tem no início, tá? Então isso é impossível, tá? Na física quântica, inclusive, ocorre isso que a gente chama de penetração da barreira de potencial. Lá as partículas podem penetrar em regiões onde a física clássica proíbe, tá? Mas aqui no caso, a física clássica não deixa, tá? A eletromagnetismo clássico não permite que o próton entre numa região em que a energia potencial, a soma da energia total dele seja maior do que esse valor. Tá? Então, o que significa? Ó, tem um ponto aqui, tá? Tem um ponto aqui onde
esse ponto aqui vai ser onde, ó, onde o potencial, ó, onde o potencial, ó, chegar, cruzar esse valor aqui assim, mais ou menos, ó, onde o potencial cruzar esse valor, significa que é a parte onde ele não pode mais ir, tá? Então, para saber esse valor aqui, basta fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o 7, né? Ó, basta fazer aqui assim, uma interpolação, ó, desse trecho aqui, ó. Basta fazer uma leitura direta aqui, ó. No trecho entre 1 e 3 centímetros, né? Você vai ver, ó, o ponto X, ó, onde o gráfico dá 7, tá? Então, ó, 7 volts dessa linha aqui, ó, 5, 6, 7, ó. 7, tá? Ó, 7, tá? Aí você vai ver, ó, ver aqui aproximadamente, aqui é mais preciso, ó, aí você desce ele, ó, e vê onde dá aqui o valor, tá? Então, ele encontrou aproximadamente 1,7. O meu aqui é muito torto, acho que não dá para ver direito, ó. Aqui seria 1, 2, tá? Acho que ficou mais torto ainda aqui, ó. Aí seria essa linha aqui, ó. Eu fiquei maior que 2, mas a linha dele, na verdade, é aqui assim, ó. Descendo retinho, tá torto, ó. Ó, esse ponto aqui seria, então, o valor, ó, da coordenada do próton, onde a energia dele, ó, se torna exatamente 7 eletronvolts, tá? A energia total. Então, se ela se torna 7, significa o quê, ó? Que essa energia potencial tem que dar zero, tá? E lembra aqui, ó, isso aqui era a soma, ó, do potencial que ele tinha nesse ponto, ó, 3 volts, tá? Mais a energia cinética que foi dada, 4 eletronvolts. Como ele está indo para a esquerda e está sendo desacelerado, significa que isso aqui está diminuindo, tá? A energia cinética, e a energia potencial está aumentando. Está vindo, ó, 3, né? Aí 4, ó, 5, né? 5, aí vai passar aqui pelo 6, ó. Quando ele chegar a 7, a energia potencial, esse termo aqui vai dar 7, ó, 7 eletronvolts. Aí, para manter a conservação, esse dá zero, tá? Ou seja, é o ponto onde ele para, tá? Então, ele vai parar aqui, ó, um ponto onde você desce a coordenada e faz a leitura aqui no gráfico, ó. Então, o meu está meio torto, ó, mas entre 1 e 2, tá? Então, o gráfico aqui, ele achou mais preciso aqui, ó. Ele achou, ó, é o ponto onde a energia total do próton vai dar 7 volts, ó. Seria aqui 5, 6, 7. É esse ponto aqui, tá? 7 volts. Agora você desce a coordenada para fazer a leitura aqui, ó. Desce aqui, ó, vai descendo a vertical, vai descendo aqui, ó, vai chegar aqui, tá? Ó, aqui é 1, 1,5 é entre 1,5 e 2, tá? Então, o gráfico, o livro conseguiu fazer essa leitura de que dá 1,7, tá? Então, vamos confiar aqui nisso, tá? Ó, então, qual é a resposta do item B? Item B, ó, já está em cima, passou. Só mais pessoal, um pouquinho. O item B, o próton, né? Ele chega no ponto 1,7, tá? E depois ele trava aqui, ele para, tá? Ele bate na parede do poço, tá? Ele para e depois é acelerado para a direita, tá? Então, item B acontece isso, tá? Então, item B, ele, ele para, né? Ele tem um ponto de retorno, que é 1,7, e depois ele passa a ser acelerado para direita, tá? Agora, item C, ó. Agora determine se o módulo da força e a orientação da força elétrica. Tem o item B que ficou truncado. Esse item aqui está solto, aqui. Esse item aqui não foi pedido, tá? Agora, se o campo elétrico pode ser calculado como negativo da inclinação. Isso eu já tinha até adiantado, ó. Então, vai ser, ó, 3 menos 9, que vai dar 6, né? Dividido pela distância, né? Que é 3 centímetros menos 1 centímetro, deu 300 volts por metro, tá? Então, o campo, ó, 300 volts por metro. É calculado, ó, diretamente aqui, ó, 3 menos 9, tá? Vai dar 6, né? 6 volts. E dividido por essa variação, ó, 3 menos 1, que é 2, tá? Então, 3 por 2 dá 3, né? E o campo, e o potencial aqui é negativo, o campo vai ser positivo, tá?
potencial, o campo elétrico positivo. Né? Módulo da força é só multiplicar pela carga, né? Então, 4,8 vezes 10 a menos 17. Né? A força, o campo aponta, nisso eu já comentei, o campo aponta para esquerda, né? Aliás, não. O potencial, a derivada do potencial é negativa, com sinal menos o campo aponta para a direita, a carga é positiva, né? Então o campo aponta no sentido positivo, ok? Agora, só para finalizar aqui, ó, já estourou o tempo, né? Na região à direita, do ponto x igual a 5, que ele pergunta aqui, ó, item E, quer saber o modo e a orientação da força elétrica quando o próton se encontra ligeiramente à direita do ponto 5, ó, esse ponto 5 aqui. O que acontece no ponto 5? O próton já bateu lá, já veio para o lado de cá. Ó. Aqui, a variação do potencial é positiva, então significa que o campo é negativo. Tá? A variação é negativa e o campo ele vai estar com sinal positivo. Tá? Ele vai ser acelerado. Tá? Ele vai ser acelerado para o lado de cá. Tá? Agora, ele quer saber a seguinte coisa aqui. Ó. Qual é a orientação da força elétrica quando o próton se encontra ligeiramente à direita do ponto x igual a 5? Tá? Ó, então, a força elétrica. Ó, a força elétrica ela vai estar, na verdade, dirigida ao contrário, para a esquerda, né? Porque o potencial é positivo. Tá? Então, aqui, ó, o campo vai ser negativo, né? E a força também vai ser positiva. Né? Ó, então, a força vai ser... Como a força F aponta no sentido negativo do x, né? A força F aponta no sentido... tá certo. Aponta no sentido negativo. Peraí, deixa eu ver aqui que eu já me atrapalhei. A força, naquela região aqui, ó, de 5 a 6, vai ser o quê? Ó? Vai ser 6, vai ser a derivada do potencial. Como é uniforme, é só ver a razão da variação. 6 menos 5, né? Vai ser 1, dividido por também 6 menos 5. Não. 5 menos 3, né? Dividido por 6 menos 5. Deixa eu ver 5. É isso. Ó, 5 centímetros, 5 volts, menos 3 volts, dividido por 6 centímetros, menos 5 centímetros. Aqui tem um igual, aqui está faltando um sinal de igual aqui, tá? Toma cuidado aqui, ó. É igual a 200 volts por metro, tá? Então, o campo aqui, ó, vai ser menos isso, tá? O campo, ó, é menos a derivada, tá? Então, o campo, ó, menos 200 volts por metro aponta para a esquerda, tá? O módulo da força é só multiplicar, tá? Agora, como a força, no caso do próton, aponta na mesma direção do campo, então, tanto a força quanto o campo aponta para a esquerda, no sentido negativo do x. É isso aí, então. Bom, foi 6 horas, né? Então, alguma dúvida sobre isso aqui? Ó? Isso aqui é só realmente interpretação de gráfico e ver ó, aonde é que está, onde é que é possível a região, onde é possível, tá vendo? Essa linha horizontal mostra a região onde é possível o próton estar, tá? Então, para qualquer combinação ó, de valores da energia cinética com a energia potencial, em que ela seja menor ou igual a 7, no caso, tá? O próton pode ir, tá? Então, ele não pode ir para a esquerda aqui, ó, porque ele teria que ter ó, valores maiores que 7. Classicamente, isso é impossível, tá? Agora, aqui para a direita, ele pode ir à vontade, tá? Quando ele passar aqui, ele foi acelerado aqui, nesse pedaço, né? Aliás, ele foi desacelerado, mas ele tinha uma energia... Ele já tinha sido acelerado antes, ele vai ter uma velocidade razoável. Quando ele chegar nessa parte aqui, ó, ele vai ter uma reserva de energia cinética que, somado com a potencial da CETIC, vai tornar possível ele ir indefinidamente para a direita. Tá? Então, ele pode, por exemplo, escapar para a direita, tá? E não ser mais capturado por nada. Tá? Então, é isso que acontece no caso da conservação de energia. Ok?